Dando continuidade ao sistema cardiocirculatório, é um sistema muito importante do nosso organismo, representado através dessa figura aqui, dos vasos sanguíneos, o sangue percorrendo por esses vasos e o coração. Então, o sistema cardiocirculatório é um sistema fechado, constituído de vasos sanguíneos e coração. O coração é a maior bomba do nosso corpo e impulsiona o sangue por todo o organismo. Então, isso é sistema circulatório, né? Sangue, vasos sanguíneos e coração. Sistema fechado. Função. A função é muito importante, fundamental. Levar oxigênio e nutrientes para as células de todo o nosso corpo, através do sangue. Transportar gases, nutrientes, resíduos metabólicos, hormônios, regular a temperatura corporal, distribuir células de defesa, atuar na coagulação sanguínea. Tudo isso é função do sistema circulatório. Transporte de gases e de substâncias através do sangue por todo o organismo. Essa é a função básica do sistema circulatório, transportar o sangue. Os componentes do sistema circulatório: sangue, vasos sanguíneos, coração, vasos linfáticos. Vamos ver cada um deles. Então, aí uma foto do sangue, essa aparência vermelha, um líquido vermelho. Por que que o sangue é assim? Vamos ver. O sangue é um líquido viscoso que leva até as células nutrientes de que precisam para o metabolismo. Transporta oxigênio para as células, retira elementos indesejáveis como gás carbônico, expelido pelos pulmões, ureia, eliminado pelos rins. Então, assim, gente, o sangue é um líquido viscoso que tem essa função de transportar oxigênio. Todas as células do nosso corpo, elas precisam, para sobreviver, de oxigênio e de nutrientes. Como que esse oxigênio e esses nutrientes chegam até as células? Através do sangue, né? Assim como esse sangue transporta oxigênio até as células para que elas sobrevivam, esse mesmo sangue também retorna ao coração retorna do corpo para o coração esse sangue retorna do corpo para o coração cheio de gás carbônico. Então, assim, quando esse sangue sai do coração, ele sai cheio de oxigênio e distribui esse oxigênio e nutrientes para todas as células. Quando esse sangue retorna do corpo para o coração, ele retorna cheio de gás carbônico, toxinas, elementos que não são necessários para a célula. Então, isso é o sangue, esse transporte de gases, de elementos, de nutrientes que são necessários para o metabolismo celular, para a atividade celular. Um corpo humano, um homem, tem de 4 a 6 litros de sangue, variando um pouco aí por sexo e por idade. Componentes do sangue. Então, o sangue é feito de uma parte líquida e de uma parte sólida. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. E a parte sólida do sangue são células sanguíneas suspensas no plasma. A parte sólida são os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Aí a gente tem a foto de um sangue. O sangue foi coletado para exame e depois de passar ali pela centrífuga, ele fica dessa forma. Então, assim, o sangue, a parte de cima é a parte líquida, é 55% a 60%. Então, a maior parte do sangue é líquida e é o plasma. E aí deposita logo embaixo a parte mais pesada e mais sólida, os glóbulos vermelhos e brancos do nosso sangue. Nesse desenho a gente consegue diferenciar as duas partes, porque quando a gente vê o sangue coletado, quando a gente tem algum sangramento, a gente vê o sangue todo junto. E aí, aqui, em um exame, em uma análise de sangue para exame, a gente consegue ver
o sangue segmentado em parte líquida e parte sólida. Componentes do sangue. Então, aquela parte líquida ali, que é o plasma, corresponde a 55%, 60% do volume do sangue. Então, a maior parte do sangue é líquida. A cor do plasma, cor amarelo clara. 90% do plasma é água, junto com proteínas, enzimas, hormônios, açúcares, gorduras e sais minerais. Isso é a constituição do plasma sanguíneo. Temos os componentes do sangue, também eritrócitos. Aí começou a parte sólida do sangue. Eritrócitos. Eritrócitos é a mesma coisa que glóbulos vermelhos. Então, são os glóbulos vermelhos produzidos na medula óssea vermelha. Por que que os eritrócitos são vermelhos? Por causa da hemoglobina. A hemoglobina está ali dentro do glóbulo vermelho e é ela que dá essa cor aos eritrócitos, essa cor vermelha. E a hemoglobina tem a função específica de transportar oxigênio dos pulmões para as células. Outra foto do vaso dos glóbulos vermelhos, aí que é a célula que é mais abundante no nosso sangue. Aglutinógenos, eles são componentes genéticos que estão dentro das hemácias e vão determinar qual é o meu tipo sanguíneo. Então, se eu tenho sangue tipo A, eu tenho aglutinógeno, hemácias com aglutinógeno A. Se eu tenho sangue tipo B, eu tenho hemácias com aglutinógeno B. Sangue AB, eu tenho hemácias com aglutinógeno A ou B. E sangue O, eu tenho hemácias sem aglutinógeno, vazias. Fator RH, a maioria das pessoas tem esse fator RH, por isso RH positivo, a maioria são. Se não tem fator RH, é RH negativo. Essa parte a gente não se aprofunda muito, a gente só fica sabendo que esses aglutinógenos determinam o tipo sanguíneo que a pessoa vai ter, o que é essencial na hora de uma transfusão de sangue para que seja compatível. Componentes do sangue, leucócitos. Então, nós vimos os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Agora, vamos ver os leucócitos, que são glóbulos brancos, produzidos na medula óssea e órgãos linfóides. É a defesa do nosso organismo. Então, quando um vírus ou uma bactéria invade o nosso organismo, ele precisa se defender. Ele se defende como? Através do sistema de defesa que é formado por glóbulos brancos. Glóbulos brancos podem ser leucócitos, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, tem um monte de nome para esses glóbulos brancos. Quando a gente faz um hemograma, ali na parte de baixo, a gente tem os leucócitos e vários outros nomes. Todos eles são nomes de células de defesa do nosso corpo. Todos eles são tipos de leucócitos que vão estar agindo para defender o nosso corpo. Então, às vezes, a gente está com um sistema de defesa muito fortalecido, né, através dessas células de defesa. Então, a gente pode ser que aconteça uma invasão de algum micro-organismo nocivo e o meu sistema imunológico, a minha defesa através dessas células, ele está tão fortalecido, esse sistema de defesa, que aquele micro-organismo invasor não vai causar nenhum tipo de sintomas. Por quê? Porque a defesa do organismo através dessas células já vai defender e já vai impedir uma infecção ou um agravo causado por essa substância que vem de fora, nociva. Aí um desenho dos leucócitos, né? Então tem as hemácias e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, a defesa do nosso organismo. E essa foto é a foto também de um leucócito, né? Então assim, esses são os leucócitos. E esse laranjado é um corpo estranho. O que está acontecendo na foto? Esses leucócitos estão englobando esse corpo estranho, esse organismo nocivo, né? Então, eles estão se defendendo. Existe uma célula de defesa chamada macrófago
especializada em fagocitar. Eles fazem fagocitose. O que é isso? Eles englobam ali a partícula para destruir. Então, o sistema de defesa chega até aquilo ali que está sendo nocivo para o organismo e tenta englobar, fagocitar e destruir para que aquilo não cause nenhum dano maior ao corpo. Outros componentes do sangue são plaquetas, então glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células da medula óssea e têm a função de coagulação. Quando a gente tem um sangramento, um corte, um acidente, para que aquele sangramento pare, cesse, eu preciso que as plaquetas venham até aquela região para cessar o sangramento, para coagular o sangue ali e parar de sangrar. Esse trabalho é feito pelas plaquetas. Por isso, antes de uma cirurgia, tem que fazer exame para ver se as plaquetas estão em níveis normais, para evitar uma hemorragia. Um desenho das plaquetas. Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Aí a gente viu o sangue, parte líquida, parte sólida. Agora a gente vai ver por onde esse sangue percorre. Esse sangue percorre pelos vasos sanguíneos. Quais são os vasos sanguíneos? São veias ou artérias ou capilares. Aí, por que tem essa diferença? Veias. Toda a veia do corpo humano transporta sangue venoso. O que é sangue venoso? Sangue cheio de gás carbônico, sangue cheio de toxina, sangue que precisa ser transformado de novo. Isso é sangue venoso, cheio de gás carbônico. Toda a veia do corpo transporta sangue venoso. Tem uma exceção, veia pulmonar. Veia pulmonar é a única veia do corpo que transporta sangue arterial. Artérias. Toda a artéria do corpo transporta sangue arterial, sangue cheio de oxigênio e nutrientes. Toda a artéria do corpo transporta sangue arterial, menos a artéria pulmonar. É a única exceção. Então, a única exceção é no caso de veia pulmonar e artéria pulmonar. Sem ser isso, veia transporta sangue venoso, artéria transporta sangue arterial. Os capilares são chamados assim porque eles são muito finos, semelhantes a um fio de cabelo. Aí um desenho dos vasos sanguíneos. A gente tem todo o desenho representado assim, é representado de vasos sanguíneos, é representado nessa cor. Então assim, o azul representa sangue venoso, sangue cheio de gás carbônico, que é transportado pela veia. Todo vermelho representa sangue arterial, sangue cheio de oxigênio transportado pela artéria. O que são artérias? Vasos elásticos que levam sangue oxigenado do coração para as células. As paredes das artérias são mais fortes e mais elásticas. Elas carregam sempre sangue oxigenado, com exceção das artérias pulmonares. Então, eu sei que as artérias elas são vasos mais resistentes, mais fortes. Por quê? Porque o sangue arterial, que é transportado através das artérias, é um sangue que sai do coração. Ele sai do coração para o corpo, cheio de oxigênio, porque é disso que as nossas células precisam. Então, ele saindo do coração, ele sai com pressão do coração, porque o coração bombeia esse sangue para as artérias com pressão. Por isso, as artérias precisam ser mais resistentes e mais elásticas. Veias. Veias são vasos que transportam sangue cheio de gás carbônico da periferia do corpo para o coração. A pressão sanguínea nas veias é baixa e ela é estimulada por contrações musculares. Ou seja, gente, a veia ela vai pegar aquele sangue do corpo e vai retornar com esse sangue para o coração. Então, esse sangue é venoso, cheio de gás carbônico.
E as veias, elas não são como as artérias elásticas, porque elas não precisam dessa pressão. Então, elas são estimuladas pela atividade dos músculos. Por isso que a gente fala, pessoas que têm problemas com varizes, né, que ficam muito tempo sentadas, tendem a desenvolver um problema circulatório do retorno venoso mais lento. E esse retorno venoso mais lento pode causar essas varizes. Então, assim, esse músculo, ele precisa trabalhar para que as veias possam desempenhar esse retorno do sangue de forma adequada até o coração, né? A nossa panturrilha é o segundo coração do nosso corpo. Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento de extensão dos pés, esse movimento com os pés, a gente estimula esse músculo da nossa panturrilha. E aí, isso estimula as veias e o retorno venoso, o retorno do sangue do corpo para o coração. Então, se a gente trabalha muito tempo sentado, bom a gente fazer esse movimento com os pés, bom a gente levantar um pouquinho de vez em quando para estimular o retorno venoso, porque as veias não têm muito esse papel, assim como as artérias, né? Capilares. Capilares são vasos de calibres bem mais finos que ligam as artérias e as veias. Agora vamos falar sobre o coração. O coração é uma bomba muscular oca, localizado no centro da cavidade torácica. Ele tem 4 cavidades. O coração tem 2 átrios em cima e 2 ventrículos embaixo. Ele tem o tamanho de uma mão fechada. Ele não fica do lado esquerdo do peito, o coração fica no centro da cavidade torácica. E o ápice do coração, ou seja, a ponta, a parte mais estreita, é voltada para o lado esquerdo, só que ele fica no meio do peito. Quando o paciente sofre parada cardíaca, o coração para de bater, a gente precisa fazer a massagem cardíaca para fazer o papel do coração. A gente massageia no centro do tórax, porque é ali que o coração está. Esse desenho mostra os 2 átrios na porção superior do coração, átrio direito, átrio esquerdo, e 2 ventrículos na porção inferior, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Aí a localização do coração no centro do tórax, com o ápice, a parte mais fina, a ponta voltada para o lado esquerdo. Músculos do coração. O coração é feito por 3 músculos: miocárdio, endocárdio e pericárdio. Miocárdio. O miocárdio é o que forma a estrutura do coração, é o que forma os átrios e os ventrículos. Pericárdio é como se fosse um saco que envolve o coração, uma camada por fora que envolve o coração. O pericárdio, ele protege o miocárdio, ele protege o coração, ele faz a todo momento esse movimento, ele não para. E isso é forte, é um movimento forte. O pericárdio está ali para envolver com um lubrificante que não permite o atrito entre o coração e os tecidos ali em volta, os órgãos ali em volta. Então, o pericárdio está ali para proteger. E o endocárdio recobre o miocárdio internamente. Então, o contato, o endocárdio é como se fosse encapar o miocárdio. E aí, o contato do sangue é diretamente com o endocárdio. Então, aqui uma foto dos músculos. Então, o miocárdio formando átrios e ventrículos e o endocárdio encapando a superfície dessas cavidades. O pericárdio como uma camada, como um saco que envolve esse coração, uma camada mais externa. Valvas ou válvulas do coração. Então, tem 4 também. Essas válvulas, elas fazem a comunicação entre as cavidades do coração e a comunicação de como o sangue chega e sai
do coração. Então, válvula mitral, lado esquerdo, separando átrio e ventrículo esquerdo. Válvula tricúspide, lado direito, separando átrio e ventrículo direito. Válvula aórtica, na saída do ventrículo esquerdo, separa a cavidade do ventrículo esquerdo da aorta. E a válvula pulmonar, entre a cavidade ventricular direita e a artéria pulmonar. Aí outro desenho das cavidades do coração. O lado esquerdo aqui representado na cor azul, porque é o sangue venoso. O lado direito, sangue venoso. E o lado esquerdo, sangue arterial, representado na cor vermelha. Válvulas cardíacas, o desenho dessas válvulas, né, entre as cavidades e da forma que o sangue entra e sai do coração. Batimentos cardíacos. Então, assim, para que os batimentos cardíacos aconteçam, eu tenho uma inervação extrínseca, que é fora do coração, e uma intrínseca, que é dentro do coração. A extrínseca são nervos de fora do coração que enviam estímulos para que o músculo continue trabalhando. Inervação intrínseca são impulsos elétricos de dentro, no interior do coração, originados das fibras musculares cardíacas. Elas são autoexcitáveis, ou seja, elas mesmas se excitam para fazer aquele movimento, ou seja, autorrítmicas, é como um marca-passo que manda a todo tempo estímulo para o músculo. Sístole e diástole. Sístole e diástole vai representar o movimento de contração e relaxamento do coração. Então, quando fala em sístole, o coração contrai. Quando fala em diástole, ele relaxa. Enquanto uma parte contrai, a outra parte relaxa. E assim vai. Então, assim, a sístole e a diástole, elas vão estar representadas quando a gente vai aferir a pressão arterial de um paciente. Por exemplo, ele tem uma pressão 12/8. A pressão 12/8 significa o 12 vai representar a pressão máxima, mais alta. A primeira é sempre a pressão máxima. Quando que o coração tem pressão máxima? Quando ele contrai. Ele vai produzir uma pressão máxima, contraindo, porque daí o sangue vai ir com o máximo de força para o corpo. Então, quando ele contrai, a pressão máxima, sístole, a pressão sistólica que a gente fala. Então, quando é 12, é 120 milímetros de mercúrio, que é uma forma de medir essa pressão. Mas o que a gente sabe é que sístole, pressão sistólica, é a máxima quando o coração contrai. Então, 12. 8 é a mínima quando o coração está relaxado. Então, eu meço a pressão ali quando o coração relaxou, que é a menor pressão, a diastólica. Aqui tem um desenho da sístole e da diástole, como referência aqui o ventrículo. Então, por exemplo, na sístole, se o ventrículo contrair, o sangue vai subir. Aqui a diástole, o coração relaxou, o ventrículo relaxou. Tipos de circulação sanguínea, né? Então, a gente tem grande circulação, que também pode ser chamada de circulação sistêmica, ou pequena circulação, que pode ser chamada de circulação pulmonar. Então, assim, essa grande circulação é a circulação do coração para o corpo. Então, o coração manda para o corpo todo sangue arterial, sangue oxigenado. E o corpo, a periferia do corpo, devolve ao coração pelas veias sangue venoso, cheio de gás carbônico. Então, esse trajeto de sangue do coração para todo o corpo e de todo o corpo para o coração é chamado de grande circulação. Quando essa grande circulação devolve esse sangue cheio de gás carbônico ao coração, o que acontece? O coração não pode mandar de novo para o corpo um sangue cheio de gás carbônico.
Ele precisa fazer com que esse sangue se torne um sangue bom, cheio de oxigênio e nutrientes novamente. Então, o coração manda para o pulmão esse sangue venoso, cheio de gás carbônico, e o pulmão, através da troca gasosa, transforma esse sangue cheio de gás carbônico novamente em sangue arterial, cheio de oxigênio. Então, isso é a pequena circulação, coração, pulmão. Por que a pequena circulação existe? Porque o sangue venoso que veio do corpo cheio de gás carbônico precisa ser transformado em sangue arterial, cheio de oxigênio, para que o corpo aproveite isso. Então, por isso existe a pequena circulação, para que esse sangue seja transformado novamente e enviado novamente para a grande circulação, que é essa circulação do coração para o corpo e do corpo retornando ao coração. Gente, a aula seria isso. Eu vou deixar os slides disponíveis para vocês e deixar as tarefas também. E a próxima aula vocês vão estar realizando as perguntas, que tem um pouco no sistema tegumentar na apostila, e eu vou estar anexando algumas outras perguntas para a gente responder, fixar o conteúdo e rever essas respostas na próxima aula. Muito obrigada pela atenção, boa noite!